Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. Irmãos, vá se preparando para a nossa grande conferência, tá bom? Que acontecerá no Carnaval, no período do Carnaval. Preparando suas células, que teremos um dia da nossa grande reunião da macrocélula. Todas as células, camisetas, bandeirolas, e aquilo é só uma festa aqui. Amém? Atos, capítulo 5, verso de número 32. Eu só quero ler o 32 para começar a nossa ministração aqui. Tratar um assunto sobre o tema fluindo na obediência. Diz assim o texto: e nós, isso aí, o tema está aí. E nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Vou ler novamente. E nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Pai, muito obrigado por essa palavra. Fica conosco e revela o teu querer, a tua vontade ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Eu estou lendo um livro sobre o Espírito Santo, do autor Cash Luna, e muito do que eu tenho lido tem motivado meu coração, não para pregar, mas para viver. Porque um dia, os meninos estavam aqui comigo, e o Robson, o Rude, os meninos que estão, eles sempre estão mais perto assim comigo e tal, eles fizeram aí os seminários, às vezes estão mais próximos quando a gente está conversando sobre Bíblia. E um dia até foi o Robson, nós estávamos trabalhando na construção, e eu ia sair daqui para pregar em 4 Marcos, num evento que tinha lá, e eu estava trabalhando aqui, e eu fiquei até quase 4 horas, trabalhando junto com os irmãos mesmo, ajudando os irmãos aí. E o Robson disse: eu queria saber como que o senhor faz, né, Robson? Foi no outro dia, queria saber como é que o senhor faz, pastor, porque o senhor está trabalhando aqui na bitoneira, ajudando os irmãos aqui, e vai pregar hoje à noite. E eu respondi muito simples: eu não leio a Bíblia para pregar, eu leio a Bíblia para viver. A Bíblia é para me alimentar, não é para eu pregar. Agora, consequentemente, como eu leio para viver, aí eu prego. Isso eu aprendi com o meu pastor Fernando. Homem de Deus, você tem que ler a Bíblia para você se alimentar, aí depois você prega. Você lê a Bíblia para você viver, porque esse aqui é pão, sem ele você morre. Agora, quem lê a Bíblia somente como um ofício, somente como lê a Bíblia só para pregar, ele não lê a Bíblia para ele lê a Bíblia pensando no que os outros estão precisando e não no que ele precisa. Então, todo obreiro que está em treinamento, ele tem eu presenciei isso muito em seminário. Seminarista lendo a Bíblia pensando no que as pessoas, no que o público, no que as pessoas precisavam ouvir, e não no que ele precisava ouvir. Primeiro Deus fala com o profeta, depois ele usa o profeta. Por que eu estou lhe contando isso? Porque ao ler Cash Luna, ele conta uma experiência muito interessante que eu queria repartir com vocês aqui agora. Ele disse que chegou num denominado lugar, e o líder dele disse assim: você vai pregar hoje. E ele pensou, ele pensou como todo mundo pensa:
por que ele não falou para eu pregar, por que ele não falou isso 15 dias atrás para eu preparar? Por que o pastor não pediu para que eu desse a abertura no culto? Ele falou, por que ele não falou uns 4 dias antes? Por que ele me pediu de supetão? Mas aí ele conta essa história para ilustrar que ao obedecer a pessoa que nos lidera, nós obedecemos ao Espírito que está por trás. O Espírito que nós não vemos, ele impulsiona a nossa liderança nos orientar. E ao obedecer àquela pessoa que nós estamos debaixo da sua liderança, nós estamos obedecendo diretamente ao Espírito de Deus. Então ele falou, não deve ser o pastor que está mandando eu pregar, deve ser o Espírito, então eu vou obedecer ao Espírito. E aí ele falou, e agora eu vou perguntar ao Espírito o que é que ele quer que eu pregue. E aí ele vai e pergunta para o Espírito, Espírito Santo, então qual a palavra que eu devo pregar, já que é para pregar? O Espírito Santo disse assim para ele, prega sobre fé e milagres. Ele falou, então tá bom, vou pregar sobre fé e milagres. E ele pregou sobre fé e milagres. Naquele dia, depois terminou o culto, chegou um homem e falou para ele, ora por mim, eu tenho uma perna menor do que a outra, ora para crescer. Ele falou, só isso, mais nada? Só crescer uma perna? Ele disse assim, mas deve ser o Espírito que está trazendo esse rapaz e me orientando para orar. E como eu tenho certeza que é o Espírito, eu vou obedecer e vou orar e a perna dele vai crescer. E aí ele falou, senta aí. E pegou na perna. Ele falou, nessa hora que a gente vai orar por milagres, a gente tem que ter certeza que é o Espírito que mandou. Nessa hora que a gente vai profetizar um milagre ou uma cura, a gente tem que ter consciência de que o Espírito que nos mandou. Porque, sabe, irmãos, quando a gente vai fazer uma oração assim, a gente fica na dúvida. E se Deus não curar? Um dia eu fui pregar num lugar e o pastor colocou no som da rua, venha essa noite, paralítico, cancerosos, doente, pode vir que Deus vai curar. Eu falei, pastor, e se Deus não quiser curar, como é que vai fazer? Aí já não vai curar, porque com essa dúvida que eu entrei, Deus não cura nada. Porque quando nós obedecemos ao comando do Espírito, nós não temos que se preocupar com a nossa reputação. Nós não temos que preocupar com o que vai acontecer. Não sou eu que curo ninguém. Eu só obedeço o comando e a orientação de um Espírito, do Espírito de Deus, por mais que ela seja incomum. Então hoje eu quero tratar um assunto sobre a obediência. Ele obedeceu ao Espírito, Deus curou. Ele disse que fechou os olhos e pegou na perna mais curta do homem. E no momento assim, quase deu vontade de ele pensar, e se a perna maior encolher? Você nunca sabe, já pensou, você está orando para uma crescer, a outra encolhe? O homem ia ficar menor, né? Mas ia fazer milagre do mesmo jeito. Mas assim, essas coisas acontecem. Essas coisas acontecem conosco. Porque, irmãos, nós ainda não entendemos plenamente as questões espirituais e nós não obedecemos ao comando do Espírito. E para fluir na obediência, nós precisamos entender como e quem nós devemos obedecer. E aqui, para ficar bem claro, assim, nessa introdução, eu quero detalhar para vocês que a obediência, ela vai basicamente ser vivenciada, ou nós vivenciamos a obediência em duas vertentes, ou 2 níveis, eu não sei como que eu falo aqui, ou 2 esferas. A esfera visível e a invisível. Você deve obedecer no visível e no invisível. O texto que nós lemos, Atos 5,32,
Está falando, os irmãos estão testemunhando, disse assim, que essas palavras, nós somos testemunha dessas palavras. E não somente nós, mas também o Espírito Santo, que Deus nos deu, ou Deus deu à igreja, para aqueles que obedecem a Deus. Deus só dá o Espírito, e Deus só comanda as pessoas, e as pessoas só fluem no Espírito, a partir do momento que elas obedecem. Aquele homem só foi curado porque ele obedeceu o comando do pastor para pregar. Ele só foi curado porque ele obedeceu a voz do Espírito através daquele irmão pedindo para ele ser curado. Está entendendo? Não há como nós fluirmos no poder do Espírito sem obedecer. Não há. Então eu quero hoje ministrar um pouco sobre fluir na obediência. E a presença do Espírito é um presente, mas a unção é o poder. E nós só recebemos essa unção através da obediência. E olhando para os discípulos de Jesus, irmãos, os discípulos de Jesus nem de longe eram os melhores. Pedro era teimoso. Pedro era para frente, arrogante, bravo. João e Tiago, certa vez, pediu para Jesus, falou: Jesus, vamos orar para Deus mandar fogo do céu sobre Samaria. Só porque os samaritanos não receberam bem eles. Os discípulos de Jesus não eram os melhores para serem escolhidos. Mas Jesus, no entanto, escolheu os seus discípulos. E os discípulos de Jesus foram escolhidos não pelo currículo e nem pela bagagem que eles tinham. Pelo contrário, era muito problema. Pedro chegou a andar armado 3 anos e meio do lado de Jesus com a faca. E no dia lá que Jesus foi preso, ele arrancou a orelha do soldado. Eles eram encrenqueiros. Teve 2 deles que fez um complô, levou a mãe deles para pedir para Jesus um lugar, uma posição no reino. A mãe. Os discípulos de Jesus envolveram a mãe. Agora já pensou, 2 marmanjos, 2 homens barbados, chegar na mãe e pedir para a mãe: fala com o mestre, fala com Jesus, para ele dar um lugarzinho, uma cadeira cativa para nós. Fala. Então os discípulos de Jesus era complicado, mas no entanto, Jesus os escolheu, e o motivo que Jesus os escolheu foi porque eles tinham um desejo grande em obedecer a Jesus em tarefas incomuns. Cash Luna chama isso de ordens estranhas. Então, antes de chegar no invisível, é necessário você obedecer o visível. Escuta! Porque essa palavra é uma revelação para a sua vida. Essa palavra é uma revelação para a nossa igreja. Antes de você fluir no invisível e obedecer o invisível, que é o Espírito, você deve obedecer o visível. E Jesus treinou os seus discípulos. E como foi o treinamento para eles fluírem em obediência ao Espírito de Deus? O treinamento foi dar a eles ordens estranhas, dar a eles ordens incomuns, coisa que não era usual, coisa que não era comum de acontecer. Jesus orientou eles a fazer coisas assim, pela lógica, coisas extraordinárias, que não cabe nem no intelecto do homem. Deus sempre trabalhou assim, mas eu quero me referir hoje só a Jesus. Se você olhar para o Velho Testamento, você vai ver Deus mandando o profeta profetizar que não vai chover, e o profeta fica com sede e com fome. E ele manda um corvo, um urubu, alimentar o profeta. Depois que a água do riacho seca, ele manda esse profeta para a casa de uma viúva. Ele não tinha que mandar esse profeta para a casa de um fazendeiro? Uma viúva que está morrendo à míngua, só tem um pouquinho de farinha e um pouquinho de óleo, vai alimentar profeta? O profeta come. E não come pouco, não. Deus sempre trabalhou dando direções
ou seja, ordens incomuns. Por quê? Para quê? Para nos treinar no visível, para depois nós fluirmos em obediência no invisível. Está me entendendo? Deus vai fazer você fluir em obediência no invisível. Mesmo Deus não estando presente fisicamente, você vai fluir no invisível. Então, quais foram as ordens? A gente podia citar inúmeras, mas eu vou só citar algumas. Por exemplo, Jesus no Evangelho, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 19, do 29 ao 34, há uma história tremenda. Jesus pediu aos discípulos para que eles fossem a um lugar, desamarrar um jumento e trazer o jumento para Jesus, para que Jesus entrasse montado naquele jumento. O texto diz assim: aconteceu que chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo: ide à aldeia que está de fronte, e aí, ao entrardes, achareis preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda montou, soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar por que soltais, assim lhe direis, porque o Senhor precisa dele. Pronto, até aí. Isso aqui é uma ordem incomum. Agora, imagina os 2 discípulos que receberam essa ordem de Jesus. E ao sair, se fosse você e o outro que está do seu lado aí, recebesse essa mesma ordem de Jesus nos dias de hoje. Fala, irmãos, vem cá. Vem aqui vocês 2 aqui, vem cá. Vem aqui os 2 aqui. Mas tem que ser rápido, né? Dá um trotinho. Ó. Vocês vão sair daqui e vão entrar aqui nessa primeira, à esquerda ali, próximo do outro lado do lago. Você vai ver ali um campo de futebol, e depois daquele campo de futebol tem ali um Corolla. Ele está com a chave no contato. Vai lá, pega e traz para mim que eu estou precisando dele, tá bom? Vai os 2. Nessa ida deles, o que eles iam conversar? Como era um jumento, eu não vou colocar um Corolla, vou colocar ali um outro carro menor, um mais tranquilo, um carro mais simples, né? Um Gol, um carro mais popular. Irmão, já pensou? Jesus chegar aqui e mandar 2 discípulos ir lá e fala: pega aquele carro que está encostado ali, ó, ele está lá, traz ele aqui para mim. Jumento era meio de locomoção. E se o dono perguntar? Fala que vocês falam que o chefe de vocês, o líder de vocês pediu que está precisando dele e traz. Você iria, sem questionar nada. Na hora que você fosse pegar, fala: pega o ladrão! Liga para a polícia, 190, está roubando meu carro, está roubando meu jumento! Quem iria sem questionar Jesus, sem nada? Quem iria? Polícia, cadeia, dá prisão. Não dá? E por incrível que pareça, o dono do jumento ainda perguntou: o que vocês estão fazendo aí, soltando? Não, o Senhor precisa dele. Tudo bem, vai embora. Os discípulos de Jesus foram escolhidos por Jesus, não porque eles eram melhor, mas é porque eles acreditavam em Jesus, quando Jesus dava a eles ordens estranhas para fazer. Eles obedeciam a Jesus, quando Jesus dava a eles ordens incomuns. Sabe, irmãos, porque a gente não flui no Senhor, porque a gente quer racionalizar todas as coisas que Jesus fala. Nós queremos pôr a nossa razão, nós queremos explicar, mas explica direitinho, Jesus, o que o senhor vai fazer com esse jumento? O homem vai perguntar, vai questionar, eu não posso sair daqui e pegar esse jumento lá. Não perguntaram, foram lá e pegaram, o Senhor está precisando dele e nós estamos levando.
Cash Luna diz, em momentos que Deus nos pede algo pouco usual ou difícil para a nossa compreensão, é nesse momento que Deus quer fazer morrer o nosso ego, o nosso achismo. Quando Deus pede coisa que você não compreende 100%, quando Deus pede para você fazer algo que você não entende direito, e você faz, é nessa hora que você faz morrer a sua vontade, faz morrer o seu ego e obedece à vontade de Deus 100%. Dá glória a Deus, porque quando você dá glória, eu sei que você está entendendo a revelação. Deus quer que você confie nele, porque até as coisas que parecem para nós anormais, estranhas, diante de Deus, é uma direção que Ele quer que eu e você cumpra. A dificuldade de obedecer bloqueia para não fluirmos no Espírito. E aqui, irmãos, está um segredo importante. Jesus estava treinando eles, para eles obedecerem a Jesus, para depois obedecerem ao Espírito. Porque Jesus ia ir embora. Então essas ordens estranhas não tem outro fundamento a não ser um treinamento de Jesus, para que depois eles confiassem 100% naquilo que o Espírito Santo ia falar a eles. E se nós não passarmos nesse teste da obediência visível, se nós não obedecer, porque todos nós precisamos obedecer a alguém no visível, sim ou não? Você não precisa obedecer o seu pai? Você não precisa obedecer o seu patrão? Você não precisa obedecer os seus pastores? Você não precisa obedecer às suas lideranças, os seus chefes? Todos nós temos que obedecer a alguém que vemos. Primeiro nós obedecemos aqueles que estamos vendo. Depois passamos a fluir e obedecer aquilo que não vemos, quando vem do Espírito. Porque quem não obedece o que vê, não consegue obedecer o que não vê. Ô, irmão, não vem com essa história de que você obedece a Deus e não obedece ao homem. Você já viu gente falando isso? Eu só obedeço a Deus. É mistério porque eu só obedeço a Deus. Então é mentira. Porque quem obedece a Deus, obedece ao homem. Porque o processo natural de Deus é treinar você primeiro na obediência visual, na visível, para depois te lançar naquilo que é invisível, que é por fé, que é do Espírito. Então quem não obedece o professor, o pastor, a liderança, quem não obedece o chefe, o patrão, quem não obedece, não vai obedecer a Deus, porque não está vendo Deus. Parece que você não entendeu, porque assim, não é muito fácil de dar glória, mas dá um glória a Deus. Precisa dar um glória a Deus assim numa palavra como essa. Escute. Outra coisa estranha que Jesus pediu para os discípulos deles fazerem. No capítulo, eu vou só frisar, tá? No capítulo 17 de Mateus, do 24 até o 27, Jesus pede para Pedro sair com uma varinha, pegar um peixe que tem uma moeda na boca e pagar o imposto dele e o de Pedro. Irmão, Pedro é pescador antigo, com rede, acostumado a trabalhar na pescaria, vai sair com varinha nas costas, para ir na beira do mar, pegar um peixe que tem moeda na boca. Mas Jesus pirou. Uma vez eu estava duvidando do meu pastor. Meu pastor deu uma ordem para mim, e eu com uma dificuldade de obedecer ele naquilo. E quando eu estava meditando sobre essa palavra, eu falei, meu Deus, era por isso. Porque a ordem que ele me dava eram as ordens assim. Eu olhava e falava assim, meu pastor, pensa que estranho esses negócios que ele está falando. E o pastor Fernando é mestre em dar ordem estranha para a gente fazer.
Você não entende quase nada. Vai lá que vai dar certo, irmão. Eu estava querendo casar. E aí, falei, pastor, vamos casar. Ele falou, ó, você está na obra aqui, solteiro tem lugar para você. Casado não tem. Porque não tem casa para casar. E já tem 2 aí. Falei, não, tudo bem, eu quero casar. Vamos casar. Então tá bom. Procura serviço. Essa semana eu vou te liberar, você sai da obra, vai procurar serviço. E eu estava engatilhado num serviço com o irmão da igreja. Falei, oh Deus, aleluia. O pastor me abençoou, estou indo. Quando chegou na segunda-feira, que era o dia de eu ir, o pastor chegou um pouquinho antes e falou assim, a segunda-feira, Pedro, você pinta o quarto do Davi. Eu já comprei a tinta, você pinta para mim, fazendo favor, o quarto do Davi. Tem uma tinta assim, assim. Ele saiu de perto de mim. Não deu direito de resposta. Falei, aí tá, eu falei, vou ter que esperar ele passar por aqui de volta. Quando ele passou, que eu estava encucado. Falei, não, pastor, tá errado, como que ele me dá uma direção dessa? Eu tenho que ver o negócio do serviço. E eu aqui em luta para obedecer ele naquilo. Ô irmão. E aí, e eu pensando naquele cara que ia me arrumar o serviço, não ia arrumar nada. E o pastor passou de volta, pastor, o senhor me liberou, pastor. Para eu ir procurar o serviço, estou até indo atrás do irmão fulano de tal, que vai me arrumar um negócio lá. Então ele falou, você não está entendendo. Deus está te direcionando, dando uma direção, vai pintar o quarto. Vai pintar o quarto. Cuide das coisas de Deus, que Deus vai cuidar das suas. Obedece à voz do Espírito. Falou bem assim para mim. Eu falei, meu Deus do céu, que luta. Aí eu falei, mas um dia eu pinto aquele quarto, um dia. Deu uma zebra na tinta, eu gastei 3 dias naquilo lá. Descascava, a tinta não pegava, parece que tinha não sei o que tinha lá dentro. Fiquei 3 dias, falei, meu Deus, o pastor acabou com a minha vida. Mas aí ele falou assim, mas ele disse que Deus vai cuidar das minhas, eu vou crer no que ele falou. É melhor eu crer na direção que ele me deu, é de Deus essa direção. Eu descansei meu coração, eu pintei. Quando ele chegou, eu falei, quer que pinta mais alguma coisa aí, meu pastor? Que agora eu estou na direção de Deus. Deus vai cuidar das minhas coisas. Ele falou, não, está tudo beleza, tranquilo. Quando passou, no outro dia, um irmão me ligou. Um outro irmão. Aquele que nós encontramos lá em Barra do Garça, no churrasquinho. Me ligou. Você vem cá que eu tenho serviço para você. Aquele homem me arrumou serviço. Aquele homem me abençoou. Abençoou minha casa. Depois que eu casei, depois de muito tempo, aquele homem continuou me abençoando. Às vezes você vai obedecer algo que nem você vai entender. Mas foi Deus que falou. Então faça. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Pedro, já pensou Pedro com uma varinha? Se ele tivesse encontrado alguns amigos, ele falou, isso é pescador famoso. Grande pescador.